Olá, eu sou Emerson Alcalde, você está no meu canal e esse é o programa Resenha. Hoje eu vou falar do livro Estação Terminal, do Sacolinha. Cada vagão, vários bairros estão mover aglomeração, não é difícil de se ver. Toda multidão precisa embarcar, fazer o que sem reclamar, o culpado não tá no rolê. A Malandragem de Pichote, 8 de fevereiro de 1995, quarta-feira. 15 jovens se organizam em fila, todos com destino à perua. O primeiro da fila pega a sola de um chinelo e dá na bunda de um coitado que estremece sendo segurado por 2 jovens marmanjos. O próximo vem e a mesma coisa, talvez com mais força do que o outro. A vítima chama-se Sávio, adolescente de 14 anos, que inicia seu primeiro dia de trabalho como cobrador de lotação. Os outros são jovens que exercem a mesma profissão que ele. Aqui está o livro Estação Terminal, de Sacolinha. Ele mora em Suzano, no bairro chamado Jardim Revista, periferia. Organiza saraus, várias atividades culturais, rodas de leituras. É um agitador cultural. E o livro Estação Terminal se refere a lotações, ao transporte alternativo aqui perto de onde nós estamos, ali no metrô Corinthians Itaquera. Vamos lá dar uma olhada. Eu moro na Coab 1, Arthur Alvim, certo? Mas o bagulho é aqui perto. Deixa eu passar devagar para não pegar nas coisas. Ali, ó. Tá vendo? Não dá para ver direito, mano. Tem uns prédios na frente, mas é aqui. Aqui é Radial Leste. E Sacolinha escreveu esse livro aqui falando do transporte alternativo. Num período aí do passado. Hoje é um pouco diferente, eu vou contar para vocês como que o livro se desenvolve. É uma história baseada em histórias reais, porém é uma ficção. E esse aqui é o cenário, esta é a Radial Leste e nós estamos na Coab 1 Arthur Alvim. Vamos voltar lá pro meu escritório. Sacolinha faz parte da primeira geração aí de escritores marginais periféricos. Ele escreveu vários livros, começou em 2005, lançou Graduado em Marginalidade, depois um livro de contos, 85 letras e um disparo. Depois escreveu um livro infantil chamado Peripécias da Minha Infância. Em 2010 esse Estação Terminal. Ele escreveu um livro de contos chamado Manteiga de Cacau em 2012 e no ano seguinte escreveu um livro chamado Como a Água do Rio. O livro Estação Terminal saiu pela editora Nanquim. Sacolinha conseguiu aí o apoio do PROAC, que é um edital estadual aqui de São Paulo, e com a verba ele conseguiu rodar o seu livro. Eu mostrei ali a Radial Leste. Corinthians Itaquera, para quem não conhece, para quem não é aqui da região, é a última estação da linha vermelha sentido Zona Leste. E por que chama Corinthians Itaquera? Primeiro que o bairro chama Itaquera. E Corinthians porque, grande polêmica, porque do lado ali tem atrás desse prédio, terminou esses prédios, vem um terreno, era um barranco, todo mundo dizia que era do Corinthians. E o Corinthians já treinava aqui próximo, mas não nesse lugar, que era só um barranco. E futuramente fizeram o estádio, que é a arena, que o mundo todo conhece, foi aonde a Copa começou, 2014. Foi aqui, eu fiquei só de camarote, vinha aqui as pessoas, a gringaiada, a polícia, grafitaram nosso prédio, ganhamos cerveja, ganhamos umas paradas aí, pintaram o prédio, enfim. Então, chama-se Corinthians Itaquera. O livro chama Estação Terminal, porque é dali que vai começar o livro dele. Ele conta a história do terminal, quando foi criado. E aí terminava ali, nesse lugar, apesar de ser a última estação, ainda não é o bairro. As pessoas moram mais distante ainda, cidade de Tiradentes, Guaianazes. Então as pessoas descem em Corinthians Itaquera e pegam um outro transporte. Pois bem, vamos começar o seguinte. Existia, quando havia greve de ônibus, metrô, algumas pessoas que tinham peruas, as combis, elas circulavam oferecendo transporte
cobrando o valor aí próximo da passagem, às vezes mais caro. E aí as pessoas pegavam esse transporte para ir para o seu trabalho, para não perder o dia de emprego e não ser mandado embora. Porém, isso começou a ficar recorrente. Algumas lotações, algumas pessoas passaram a fazer esse transporte coletivo, um barulho da porra que vocês estão ouvindo aí, porque é Radial Leste, né, mano? E para atender essa demanda, as pessoas que tinham lotação, van, começaram a fazer esse transporte de pessoas de maneira mesmo ilegal, clandestinamente. Em um dado momento, chegou o crime organizado junto com a polícia e também funcionários públicos e passaram a fazer um esquema de corrupção e passaram a cobrar das pessoas, de quem tinha uma lotação. Para rodar tinha que dar uma grana, o fiscal dar grana, o crime, enfim. E isso passou a ser controlado, porque girava muito dinheiro, não tinha essa de passe ou de bilhete único, era tudo na moeda. Principalmente quem era dono da lotação e quem fazia aí a fiscalização também da maneira clandestina. E também havia muitas confusões, tumultos, correrias, chegava fiscal, dava muitos problemas. E paralelamente a isso também havia ali marreteiros, gente que montava sua barraca ilegal e vendia, e também era cobrado imposto por fora. Era um mundo cercado pela criminalidade e também de pessoas trabalhadoras, pessoas que vinham ali o seu único modo de ganhar o pão e ficavam sujeitas a pessoas malandras que cobravam por isso sem trabalhar e só sugando ali a grana dos trabalhadores. Então muita gente ganhou dinheiro com isso, menos evidentemente o pobre, aquele cobrador de lotação, era o que menos ganhava dinheiro. O livro é dividido em 5 partes, sendo a história do terminal, a história do transporte alternativo, enfim, como isso mudou a rotina do lugar até a atualidade. E essa história do transporte clandestino alternativo, ele foi aos poucos sendo minado pelo poder público, que impôs algumas regras. Hoje esse transporte ele é feito, as perua são pintadas, são cadastradas, tem cooperativas, sindicatos, não é mais, antigamente você tinha lotação, você tinha a sua van, a sua Sprinter, você colava e você levava as pessoas. Aí depois passou a ser cobrado e hoje é por um outro esquema. O terminal Corinthians de Itaquera encerrou seus anos de agitação, cumprindo apenas o papel de um terminal. O espaço onde se passa essa história voltou a ser frio como o ferro e o concreto que o sustentam. Ninguém nunca mais ouviu um canto alegre do bem-te-vi, só aquela melodia triste que dói no coração da gente. Esse livro ele é uma ficção, mas ele é uma ficção da literatura marginal periférica. O Sacolinha ele trabalhou como cobrador de lotação nesse período, então ele sabe do que ele está falando. Isso é um ponto muito importante para vocês que estudam a literatura periférica e marginal. Qual é a diferença? É o seguinte, a pessoa fala da sua vivência, não é laboratório, não é um grande escritor que vai morar na favela por um tempo e ficar ali analisando como a pessoa vive, não. Sacolinha trabalhou, e aí ele foi ouvindo as histórias, trabalhando, ganhando ali também o seu pão. Ele era mais um pobre operário, trabalhador ali que queria garantir a sua sobrevivência, e foi um modo que ele encontrou de ganhar uma grana, né? E o Sacolinha ele tem uma escrita muito sincera, ele não se acha o malandrão, o bandidão, como alguns aí na literatura marginal se acham. Tem gente que acha que só para se escrever uma literatura marginal, só o nome marginal, que acha que é bandido, que vai ter um fuzil, pode até ter. Mas no caso do Sacolinha ele não é esse tipo de escritor. Ele é sincero, ele é honesto com ele mesmo. Então ele poderia ali pegar esse livro, por exemplo, escrever sob o ponto de vista do chefe das máfias das lotações. Seria mais grandioso, mas ele não é esse o lugar que ele ocupava. Então ele optou em criar personagens ali do círculo
da qual ele fazia parte, era o cobrador, que era o chefe dele. Lógico que também ele fala de outras pessoas ali que faziam parte da operação, mas do ponto de vista ali, na maioria das vezes, de alguém que estava só ali observando, humildemente fazendo o trabalho. Não era um grande criminoso. Então Sacolinha é, na minha opinião, uma das principais personagens da primeira geração da literatura periférica. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco aí mais da literatura periférica marginal. Esta foi a resenha do livro Estação Terminal. Esse livro aqui você pode encontrar diretamente com o autor em alguns sites da internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns lugares que você pode encontrar o livro e também o contato do próprio autor, Sacolinha. Tamo junto, é nóis família! Se inscreve aí no canal, faz um comentário, ajuda aí a fortalecer a literatura feita por moradores da periferia. Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, penas longe do plano.